Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da preservação da memória e da gestão documental no Poder Judiciário. A preocupação do CNJ com o tema vem desde 2008, com a criação do PRONAME, o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário. Agora, o Conselho investe em um curso sobre o assunto e, no mês que vem, entrega um prêmio para valorizar experiências que contribuam para a preservação de bens culturais do Poder Judiciário, com destaque para a promoção dos direitos humanos. E o que a gente tenta evitar, pelo menos, é que a gente repita experiências que já se mostraram lá atrás como catastróficas. E isso só conhecendo a história. E a história, ela ultrapassa não apenas o que eu sei, o que você sabe, mas principalmente o que os nossos filhos, netos e bisnetos e outras gerações vão saber da época que nós vivemos. E como a gente não vai estar lá para contar para todas essas próximas gerações, elas realmente precisam ter fontes disso, a gente entende que a melhor maneira é que nós possamos hoje digitalizar. Vivemos a sociedade digital, é um passo aparentemente sem nenhuma volta no mundo moderno, e que ao mesmo tempo continue preservando as histórias. E tudo o que o Programa de Gestão Documental e Memória do Judiciário produz não é voltado apenas para magistrados e servidores. Graças à tecnologia e à digitalização de documentos, o conteúdo que envolve milhões e milhões de informações sobre processos está aberto à sociedade em geral, a todo tipo de profissional. Pode ser desde um estudante, pode ser um jornalista querendo fazer alguma matéria e se aprofundar, pode ser um estudioso da área, um historiador, pode ser um professor também que queira mostrar isso para até crianças ou adolescentes, como as coisas funcionavam, como isso já poderia ser feito hoje. Só que hoje esses processos estão arquivados, muitas vezes arquivados fisicamente em galpões distantes até dos tribunais, da sede dos tribunais. É burocrático, é caro, é trabalhoso e, às vezes, porque a gente não pode desconsiderar isso, o processo está guardado, mas não é encontrado no universo de milhões de caixas que existem de processos físicos guardados no Brasil inteiro. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Vanessa Schink, professora de Direito, e com Cícero Antônio Fonseca de Almeida, professor de Museologia. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para Vanessa. Você é autora de um livro, Vanessa, sobre o tema e que deu origem, aliás, que teve origem numa tese de doutorado. Eu gostaria que você nos explicasse, do ponto de vista de uma estudiosa como você, qual é a importância da preservação da memória do Poder Judiciário ou de instituições quaisquer que sejam que tenham essa importância? Bom, a memória é um tema fundamental, né? E essa pesquisa que eu fiz durante o doutorado, ela colocou isso ainda mais em relevo. É preciso que nós tenhamos em mente que a memória, ela de alguma forma, ela aponta, né? Ela fala sobre uma responsabilidade, sobre um passado, mas ela é fruto de angústias do presente, né? Ela nos fala muito mais, talvez, sobre o presente e sobre o projeto de futuro do que sobre aquele passado que ali se pretende contar de alguma forma, né? Também me parece relevante, em termos de memória institucional, que aqui nos interessa bastante, essa ideia, essa consciência de que os pontos de chegada, né, o ponto de partida e ponto de chegada daquela narrativa construída por uma memória institucional, esses pontos são escolhidos, tá? Os encaixes da memória, os sentidos, os discursos de justificação de uma memória institucional, isso são escolhas feitas no nosso tempo presente, né? Ou seja, se nós pensarmos hoje a memória institucional do Poder Judiciário, são escolhas de uma instituição dentro de um regime democrático que vão escolher as peças daquela narrativa da memória institucional. E a memória, ela se relaciona de uma forma intrínseca, né? Inescapável com o esquecimento. A gente não consegue lembrar de tudo, a narrativa não dá conta, senão não seria uma narrativa. Então, ao mesmo tempo em que se destaca determinado sentido,
necessariamente a gente apaga ou deixa um tom abaixo, digamos assim, algum outro, né? Então, a memória é feita de escolhas. A memória institucional também não foge dessa natureza. Professor Cícero, eu lhe faço a mesma pergunta. Qual a importância da preservação da memória no Poder Judiciário? É que nos importa aqui discutir aquilo que nós chamamos da memória coletiva, da memória social, né? É como esse campo se instaura na vida em sociedade, né? E como é importante tratar da memória, tendo em vista as dinâmicas sociais. E por que, então, esse estudo ou essa prática ela toma dimensões também tão grandes quanto na biologia, porque, na verdade, o controle da memória é o controle do próprio poder, né? O controle da memória é o controle do que se esquece também, né? Então, cada vez mais, e o que é importante, depois a gente desenvolver se houver tempo, quais são as razões, na minha opinião, que têm levado a sociedade contemporânea a se apegar tanto ao tema memória, né? Será que nós poderíamos pensar numa era da memoriomania, né? Quais são os fatores da dinâmica social? Eu tenho alguns, assim, mais ou menos, arrisco alguns, que têm feito com que o tema memória tenha ganhado uma importância, um relevo tão grande como a gente assiste nos tempos em que vivemos. Professor, eu queria embarcar, então, nessa sua sugestão. Vamos buscar as respostas para esse seu questionamento. Começo pelo senhor mesmo. Olha, eu vou arriscar alguns pontos. Assim. Primeiro, eu vejo uma espécie assim, do que eu chamaria assim, de uma obsolescência programada da informação. É um fenômeno que nós vivemos hoje. Uma enorme produção de informação, né? Uma grande circulação de informação, provocado pelo fenômeno das redes sociais, mas pela grande imprensa. E essa enorme circulação, ela torna a própria informação mais perecível, passageira, temporária. O impacto de uma informação, quando eu falo assim, obsolescência programada da informação, o impacto de uma informação é substituído pelo impacto de uma nova informação, né? É assim que a gente tem assistido a vida através das redes sociais e mesmo da grande imprensa. Então, esse fenômeno ele gera uma espécie de insegurança em relação à informação, né? Hoje nós estamos dedicadíssimos e concentrados na tragédia de Petrópolis, mas depois a gente está na guerra da Ucrânia e assim sucessivamente. Então, a gente produz uma velocidade, a informação tem uma velocidade muito grande, então ela se torna obsoleta, né? Para mim, assim, o segundo fenômeno é o que a gente poderia chamar de um direito à memória, que nas sociedades contemporâneas tem sido um elemento fundamental. Vários grupos considerados marginalizados ou à margem da história, têm reivindicado da memória e da história, têm reivindicado a memória como um direito de pertencimento, como um direito que lhes dá um poder político de pertencimento e legitimidade, né? E eu acho que o terceiro fenômeno eu poderia chamar-se de uma espécie de erosão das tradições, né? Há um certo receio de alguns, e aí eu falo de uma certa camada mais hegemônica da sociedade e instituições, que com essa velocidade do tempo social na atualidade, sente a ameaça da erosão dessas tradições, ou seja, um desconforto e uma necessidade, eu diria, de inserir projetos de memória para assegurar um lugar hegemônico, né, mais equilibrado, né? Eu acho até que aí se inclui um pouco a perspectiva das memórias empresariais, a memória do próprio Poder Judiciário. Então, para mim, esses três fenômenos seriam, assim, grosso modo, que explicariam isso que eu chamei de memoriomania dos tempos contemporâneos. Professor, essa sua fala me faz lembrar de uma música da década de 60, de festival, Caetano Veloso, quando ele pergunta quem lê tanta notícia, né? Se era assim 60 anos atrás, imagina hoje, com uma velocidade muito maior de informação, volume e velocidade muito maiores, né? Professora Vanessa, eu gostaria que a senhora avaliasse enveredasse por esse mesmo caminho sugerido pelo professor. Por favor. Eu acho que o Cícero foi muito feliz, e aí, enquanto ele falava, eu comecei a pensar assim, que a memória é um grande objeto de disputa, né? Como se nós estivéssemos assim, uma arena
uma arena social em que grupos, né, e aqui claro que não no sentido pejorativo, assim, disputa no sentido de reivindicar que se coloque, que se dê ênfase a determinadas identidades, né, determinadas comunidades. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, qual a memória, qual a narrativa que a gente tem da população trans, por exemplo, né? Em relação ao racismo, que história que a gente conta sobre a escravidão no Brasil? Em relação aos regimes autoritários, de que forma que os encaixes daquele período são feitos? Porque esses encaixes, eles são escolhidos hoje, tá? A não ser que se trate a memória institucional, e aí acho importante a gente problematizar a memória do Poder Judiciário, por exemplo, em diálogo com as lutas sociais, né? De que forma que a gente vai construir a memória de uma instituição que é fundamental para um regime democrático, que se relacione, aliás, as suas atribuições se direcionam claramente com essas disputas sociais, né? O judiciário tem essa função constitucional. Então, pensar a construção da memória do Poder Judiciário dentro desse contexto de diálogo, uma memória aberta a narrativas plurais, né? E que não se construa, ao menos talvez não seja a melhor faceta assim, dessa memória institucional, naquela forma de uma memória fechada, né, que interdite outras narrativas, né, quase como a obliteração de outras construções de sentido. Então, aí se a gente pensar, quando a gente fala em memória, né, parece que, de uma forma paradigmática, vem aquela ideia de museu, que vão ter lá alguns objetos parados, né? Se for uma instituição, a foto de algumas pessoas que, por algum período, presidiram aquela instituição. Isso me parece que são objetos bastante interessantes para a gente problematizar, né? Será que isso hoje, século XXI, nessa era em que nós somos assim soterrados por informação, né, um fluxo surreal de informação, como Cícero bem mencionou, qual o papel que esse tipo de memória estancada, né, parece que ali é hermética dentro do seu próprio tempo, ela parece até um pouco deslocada, qual é a função desse tipo de memória, né, de espaço de memória? Para que isso serve? Então, me parece que a gente tem que pensar nisso também para rever os próprios fundamentos, né? Ou seja, não só para apontar, mas assim no sentido de uma ética reflexiva, para a gente ter uma instituição que a todo momento repense seus fundamentos, repense de que forma vai contar essa história, tá? E me parece que isso, a memória, ela tem uma força muito grande, né? Ao mesmo tempo que ela construi identidade, ela aponta para um horizonte que está em construção, a gente não sabe, né? Então, talvez se apropriar desse poder, dessa dinâmica que é intrínseca da memória, né, que é isso que põe em relevo e ao mesmo tempo apaga, porque a gente não consegue falar sobre tudo dentro da memória, me parece fundamental, né? Então, se apropriar dessa potencialidade através de políticas públicas, de uma renovação assim das narrativas, né, da incorporação de novas narrativas dentro desse contexto que nós vivemos hoje, me parece super importante. Professora Vanessa, e como é que se faz políticas públicas nessa área? Primeiramente, me parece que é uma questão de diálogo, né, que é ter essa abertura com a sociedade civil, com novos sujeitos, né, com sujeitos que tragam a diferença, e que a gente consiga, por exemplo, em termos de memória institucional, do Poder Judiciário, de qualquer outra instituição, conseguir criar canais de diálogo, de trocas, né, em que para a gente conseguir fazer que essa memória institucional não fique desacoplada do próprio contexto social em que ela se insere, né, porque não faria sentido. Então, a construção de políticas públicas, ela passa por essa abertura, né? Não só quem são as pessoas, mas quais as histórias dessas pessoas, né? Se são ou grupos, né? Se são grupos, organizações comprometidas, por exemplo, com os direitos humanos,
ou não, né, isso tudo vai interferir na criação de políticas públicas como um todo. Então, me parece que o primeiro passo seria ter essa abertura, né, a criação de políticas que tenham em mente que é necessário ter essa pluralidade de narrativas dentro de uma proposta de memória institucional. Professor Cícero, há pouco o senhor falou sobre uma espécie de boom nessa questão da memória no Brasil. As instituições, de uma forma geral, e particularmente as instituições de Estado, elas cuidam bem da memória ou deixam a desejar, de uma forma geral? Bom, a gente tem que, até retomando um pouco o que a professora Vanessa falou sobre políticas públicas, a gente tem que lembrar que houve um processo recente no Brasil, mas infelizmente descontinuado, né? Que o próprio Ministério da Cultura, extinto, né, agora, tomou à frente, de encampar, né, o princípio constitucional do direito ao patrimônio, do direito à cultura, enfim. Então, algumas iniciativas são tomadas nesse sentido, de empoderamento de comunidade através do estímulo a projetos de memória, enfim. Agora, quando você pergunta sobre como tratamos, né, essa não é uma questão à parte, né? Não existe assim, digamos assim, usando a expressão, não existe uma tara contra a preservação no Estado. Ela é consequência da visão que o Estado brasileiro tem, horas melhor, horas pior, né, sobre o valor simbólico, né, dos atributos simbólicos, né? O que é um patrimônio segundo a própria Constituição? Essa soma de valores, né, dessa distinta sociedade que nós chamamos, né, de sociedade brasileira. Então, o que eu acho que as políticas de preservação, de cuidado da memória refletem é o descuido com a própria cidadania, o descuido com o próprio direito, né, à representação, né, o próprio direito dessa diversidade se apresentar, né? Nós temos, infelizmente, visto isso ultimamente, né? Uma certa belicosidade com a diferença, né? Então, isso, se esse é um projeto, se essa é uma crença de Estado, ela acaba refletindo lá na ponta, né? Quer dizer, a gente valoriza menos essa ação final, porque essa ação final, preservar um monumento, vamos falar assim, preservar um museu, um arquivo, ele é preservar uma parede, né? Uma construção. A gente tem que... Na verdade, política pública é aquela que estimula, para além do Estado, os valores, né, sociais que estão envolvidos na memória. Então, é porque a pergunta ela poderia ser respondida de uma forma assim, bem direta, não. Mas eu não queria dizer isso. A gente tem que dizer por que existe essa inconstância nas políticas públicas de preservação de memória no Brasil. Porque elas refletem a própria inconstância, crenças e valores políticos que são, enfim, entronizados com as mudanças, né, de governo, né, e que muitas vezes apostam na própria obsolescência da informação como política, né? Mas, olha, eu queria dizer que essa moda, vamos dizer, essa memoriomania, ela indistintamente, independente de como cada governo, cada Estado está agindo ali, entendendo a memória como mais um direito, né? Ela está instaurada na sociedade, né? Ela está na nossa forma de encarar, como disse a professora Vanessa, o passado a partir do presente, né? Quem está, por exemplo, no Facebook sabe que ele gosta de nos lembrar de aniversários de eventos, né? Ou seja, como que você há um ano fez aquilo, há 6 meses fez aquilo outro. Então, a gente está vivendo esse boom, independente de localmente, né? Um Estado, um governo está desprezando essa articulação com a sociedade memorável, né? Esse boom, ele existe. Ele fala do ser contemporâneo, inseguro, angustiado com a velocidade do tempo, né? E é importante frisar que também não podemos confundir, assim como foi dito anteriormente, né, a memória do judiciário com a memória de indivíduo do judiciário, ou seja, ela pode estar reiterando aquilo que é o afastamento da sociedade do poder judiciário. Eu diria, assim, como uma utopia de memória do judiciário, é como a gente poderia implantar projetos que ajudassem a sociedade a entender como o judiciário funciona, né? E no meio de tantas controvérsias, né, de atuação dos 3 poderes no Brasil, né? Então, para mim, o caminho será esse, né? A memória do judiciário é a forma de proporcionar o melhor entendimento desse poder vital para a vida e para a democracia brasileira,
que muitas vezes a gente fala de projetos de memória, mas que ele atendem aqui, reiterando o falado, né, pela professora Vanessa, atendem a questões que são reiterações de poderes, de elites, de lugares. Então, a minha utopia do Memória do Judiciário é que, cada vez mais, a gente buscasse não apenas falar dessa instituição em si, seus indivíduos, seus principais indivíduos, né, mas fazer com que as pessoas entendam a força e a importância do Judiciário, historicamente, para assegurar os direitos e a cidadania no Brasil. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Vanessa Schink, professora de Direito, e também de Cícero Antônio Fonseca de Almeida, professor de Museologia. Obrigado aos dois. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. As pessoas atingidas pelo desastre ambiental e humano provocado pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, terão prioridade nos acordos de repactuação com as empresas responsáveis pela tragédia, a mineradora Samarco e as controladoras Vale e BHP Billiton. A afirmação foi feita pelo conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Ele foi a localidades atingidas, participou de reuniões com vítimas e visitou a sede da Samarco. De setembro do ano passado até agora, o CNJ fez 3 audiências públicas virtuais para discutir o assunto com movimentos sociais, pessoas atingidas, especialistas, instituições, órgãos de governos, além das empresas envolvidas. Os casos de sequestro internacional de crianças podem ter soluções mais rápidas no Brasil depois de uma resolução aprovada pelo plenário do CNJ. A Convenção de Haia indica que o tempo adequado seria de até 6 semanas. Por isso, o CNJ editou a nova norma. A partir de agora, entre outras regras, os juízes podem usar ferramentas automáticas para a tradução de documentos estrangeiros. Também está previsto o acompanhamento permanente de cada um dos processos pela Corregedoria Nacional de Justiça, pelo Conselho da Justiça Federal e pelas corregedorias regionais. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Você sabia que toda mulher tem direito à dignidade menstrual? Isso significa ter acesso a produtos de higiene e a outros itens necessários ao período da menstruação. E isso está assegurado pelo Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que foi instituído pela Lei 14.214 de 2021. O programa tem o objetivo de oferecer a garantia de cuidados básicos de saúde e desenvolver meios para a inclusão das mulheres em ações e programas de proteção à saúde menstrual. Veja quem tem direito ao benefício e saiba mais sobre o tema nas redes do CNJ. Os seminários de pesquisas empíricas aplicadas às políticas judiciárias estão de volta. Eles têm o objetivo de estabelecer ações de divulgação e debate junto à comunidade científica e do sistema de justiça sobre resultados obtidos pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ e de outros órgãos, além de fomentar o debate em torno de metodologias e estratégias de pesquisas. A cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, um tema é debatido no YouTube do Conselho. Esperamos por vocês! Mudando de assunto, o fenômeno das fake news continua impactando fortemente os principais acontecimentos da atualidade, como na pandemia, na vacinação e até nas eleições. Atento a isso, o CNJ encabeçou uma mobilização pelo 4º ano consecutivo no Twitter, o tuitaço Fake News Não. Com dicas de checagem de informações e alertas sobre o tema, diversos órgãos do Judiciário se fizeram presentes no primeiro dia de abril. Lembre-se, se é mentira, não é notícia, não é fato, não é informação jornalística. Então, não compartilhe. Por hoje é só. Até mais! E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por programa, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. Hoje a conselheira entrevistada é Salise Monteiro Sanchotene. Gaúcha de Itaqui, é desembargadora federal e no CNJ ocupa uma vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça. Ela diz que cursar Direito foi uma escolha fácil.
Eu fui fazer direito porque sempre fui muito, sempre me indignava muito com as injustiças assim que aconteciam e sempre argumentava muito com as coisas assim do porquê ir atrás e queria entender, né, por que as coisas aconteciam da forma como eram e eu sempre tive muita facilidade para escrever, e então para colocar em ideias assim aquilo que eu pensava e o direito foi uma opção para mim muito tranquila, muito natural assim dentro do cenário que eu tinha na época. Eu fiz na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e passei os meus 5 anos ali, e assim que terminei, eu fui ainda advogar 1 ano, e depois passei num concurso para servidora da Justiça Estadual, onde fiquei por quase 4 anos, até passar para a Magistratura Federal, onde já estou há 29 anos. Eu fui juíza criminal a carreira toda, praticamente, fiquei 23 anos numa mesma vara em Porto Alegre, tive a felicidade naquela época, eu fui do 3º concurso regional da Justiça Federal e havia vaga em Porto Alegre para juiz substituto e ali eu fiquei e em menos de 1 ano houve uma promoção e acabei ficando ali titularizada naquela vara por 23 anos, até ascender ao tribunal como desembargadora em 2015. Do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o CNJ. Durante a carreira eu tive algumas passagens por aqui, eu fui juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal na gestão da ministra Ellen Grace e depois juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça entre 2008 e 2010. E então conheci o CNJ naquele início, ainda quando funcionava dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, né, não havia um prédio próprio, então houve uma evolução incrível do Conselho Nacional de Justiça ao longo desses anos, né? E sempre vi no CNJ uma potencialidade incrível de realização de projetos de âmbito nacional do judiciário, de padronização, de uniformização, né? Já que nós temos assim justiça estadual, federal, eleitoral, militar, são tantos ramos do direito e funcionamentos tão distintos, então era necessário um mínimo de harmonização e de linearidade entre as justiças, e o CNJ veio trazer essa segurança, né, com os inúmeros atos normativos que edita, padronizando procedimentos Brasil afora. E vejo, assim, da minha atuação aqui na Corregedoria, como juiz auxiliar na época, que o CNJ exerceu um grande papel para o juiz de primeiro grau, né? Porque havia sempre uma supremacia dos servidores nos tribunais, e então em detrimento dos juízes de primeiro grau, que não eram tão bem assistidos assim. Então, o CNJ desenvolveu projetos ao longo dos anos para potencializar a atenção ao juiz de primeiro grau, que é o juiz que está na cidade mais distante, com mais dificuldade de acesso, né? E então foi um caminho natural a minha vinda para cá agora, porque eu já conhecia o CNJ por dentro como juiz auxiliar, e é claro que o CNJ mudou muito, mas é um órgão que hoje eu considero assim essencial na atividade do Poder Judiciário. As mudanças na justiça. Eu diria que a justiça brasileira mudou muito. Por causa do CNJ, com a existência das metas, que são metas nacionais de uniformização, de atenção de procedimento, de julgamento de questões importantes, hora de questões ambientais, hora de crimes de corrupção, e essas metas que vieram se estabelecendo ao longo dos anos fizeram isso, com que a justiça toda trabalhasse para um mesmo fim, né? E que o nivelamento acontecesse em todas as justiças, todos os ramos da justiça. Então, o CNJ conseguiu fazer um trabalho impressionante assim, ao longo desses anos, nesse sentido. A função do direito. Eu vejo a função do direito como pacificador social de relações, porque quando as pessoas não conseguem resolver sozinhas os conflitos do dia a dia e mesmo dos conflitos em relação a instituições, que é a grande maioria que nós temos hoje nos tribunais, o direito serve para isso, para dar o caminho, né, de como as coisas devem ser resolvidas pacificamente. Então, é um ordenamento muito importante para dar essa estabilidade na sociedade. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.